A Ana do Raoni, o Idelberto Bom entraram. dia, Ana. Idelberto. O João tá dando bom dia. Bom dia, João. Juliana Siqueira, bom dia, graça e paz. Bom dia, Juliana Siqueira. Tânia, bom dia. Bom dia, Tânia. O Renato, bom dia e já compartilhou. Bom dia, Renato. A Tati, bom dia, irmãos. Bom dia, Tati. André Renault. Bom dia, Andréa Renault, Eterson, Samuel. Idelberto. É isso aí, Idelberto. Dona Elisete. Zete. Bom dia, Zete. Dona Terezinha. Bom dia, Dona Terezinha. Dona Ilma, bom domingo a todos e paz do Senhor. Bom domingo, Dona Ilma e seu Getúlio. E a paz do Senhor. Ana Paula do Raoni. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. O Idelberto perguntou, vai ter culto presencial à noite? Vai ter culto presencial. Fátima, bom dia. Bia, aqui. A Bia deu bom dia. Bom dia, Bianca. Marcos Juscelene, bom dia. Bom dia, Marcos Juscelene. Seu Jorge, bom dia. Bom dia, Jorge. Seu Osvaldo, bom dia. Bom dia, Osvaldo.
começar. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola dominical nessa manhã com uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos agradecido por este privilégio que tu nos concede de estarmos, ó Deus, aqui estudando a tua palavra para te prestar culto e estudar a tua palavra, ó Deus, para que o Espírito Santo nos ilumine, para que venhamos a aprender, ser influenciados por ela, exortados, repreendidos, e que possamos assim, ó Deus, ter uma conduta ilibada diante da tua santa presença. Perdoa, Deus, o nosso pecado e a nossa falha, é o que nós te pedimos em Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, o texto que nós vamos estudar hoje está registrado no sermão profético de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que nós estamos presenciando, meus irmãos, ultimamente, realmente são sinais poderosos do fim. As coisas estão caminhando para uma situação sem retorno, uma situação que está levando e envolvendo a igreja em sentimentos, desafiando a igreja, desafiando a comunhão entre os irmãos. Existem situações hoje espalhadas pelo mundo e aqui no Brasil, onde a nossa comunhão está sendo afetada e onde os nossos relacionamentos entre irmãos também estão caminhando para o mesmo ponto. A nossa relação com a Bíblia, a nossa relação com a Palavra de Deus. Enfim, a impressão que nós estamos tendo é que os alicerces da nossa fé, o alicerce da nossa crença diante do nosso Deus, e sentimentos de perdão, sentimentos de amor, que o amor é que abrange tudo isso, só perdoa quem ama, quem não ama não perdoa, e o amor como a base e o fundamento do cristianismo. O amor é a base da nossa salvação. O amor é a base de toda a estrutura espiritual da igreja.
Se nós avaliarmos com calma, nós vamos chegar a um ponto onde nós vamos descobrir que o amor é a essência principal da existência da igreja e de cada irmão dentro dela, né? Que na realidade a igreja somos todos nós. Então o amor, ele é fundamental, e se existe uma estrutura que, se for abalada, vai realmente prejudicar seriamente a igreja, é o amor. E é interessante as palavras que Jesus diz, né? Ele diz que se por multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos. O inimigo tem vários inimigos. O amor tem vários inimigos. O amor, ele está sujeito a muitas variações. Por isso que amar é uma responsabilidade nossa. Por isso que a palavra de Deus nos ensina: amai os vossos inimigos. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. É um imperativo, é uma ordem dada por Deus. O que significa isso? Que o amor é algo que tem que ser exercitado pela prática para que ele continue firme. E a impressão que nós temos é que é um exercício que tem que estar em constante movimento. É um exercício de relacionamento que tem que estar em constantemente sendo colocado em prática. Você pode fazer uma avaliação do seu amor para sua esposa, para os seus filhos. Nós temos aquela essência do amor dentro do coração, mas que o amor ele varia muito. E existem muitas coisas que são variantes nesse sentido do amor. E ao olharmos para a palavra de Deus, Jesus Cristo vai dizer que um dos inimigos do amor vai ser o aumento da iniquidade, não é? Por se multiplicar a iniquidade na raça humana, a igreja será testada nessa base do amor, nesse relacionamento com o próximo, mas essencialmente com o seu relacionamento com Deus. Multiplicar a iniquidade. A terminologia da sua palavra, da palavra iniquidade, que é pecado que consiste em não reconhecer igualmente o direito de cada um, em não ser correto e em ser perverso. No grego, iniquidade é a condição daquele que não cumpre a lei. É interessante que nós estamos vivendo hoje exatamente isso. Nós estamos vendo uma real na nossa frente, nós estamos observando a lei, a justiça sendo atingida de tal forma na sua essência que o direito já está sendo tirado, e nós temos visto, meus irmãos, coisas acontecendo no ramo judiciário, nos ramos da lei, em que realmente começa a se confirmar aquilo que Jesus disse. O aumento da iniquidade quer dizer isso. O aumento da iniquidade consiste em reconhecer o pecado que já está em movimento, não é? É a pessoa que não é correta, ela é perversa. Se nós olharmos hoje, meus irmãos, para os nossos Supremo Tribunal, para os nossos juízes, se nós olharmos hoje para as instituições que são responsáveis em manter a justiça, nós vamos ter que concordar com Jesus Cristo que, de fato, essa prática, esse exercício de descaso, esse exercício de não levar a sério, de brincar, de levar a coisa da justiça de um país, de uma nação, de um município, de um estado, sendo levado de forma que às vezes até parece que é brincadeira, e nós vemos instituições que têm que ser extremamente sérias e que hoje estão lidando com a justiça. Nós podemos dizer que o aumento da iniquidade atingiu a justiça, e quando atingiu a justiça, atinge os relacionamentos. Quando o direito é deturpado, quando o direito de cada um é negado, os irmãos podem ter certeza de uma coisa: o amor se esfriará de quase todos. Por quê? Como a palavra de Deus traz para nós algo de um relacionamento com Deus, o crente vive uma vida
totalmente dependente de Deus. Mas quando chegar nos últimos dias, na grande tribulação, ou no princípio da grande tribulação, né? Muitos vão passar pela tribulação toda, outros no início. Nós podemos encontrar, meus irmãos, problemas graves aí. Porque quando começar o sofrimento, quando começar a desigualdade, quando começar a perda do direito, quando começar, meus irmãos, a prática de uma injustiça muito grande, o homem vai se voltar contra Deus. Por quê? Porque nós, como crentes, vamos acabar fazendo aquilo que fez no passado os profetas, quando começaram a ver que a iniquidade, que as coisas estavam aumentando demais. E aí ele começa a questionar se Deus é um Deus de justiça, é um Deus justo, é um Deus que abraça o crente, protege o crente. E essas coisas não começarem a acontecer, quando nós fomos atingidos pela injustiça, quando os nossos direitos começarem a não ser levados a sério, a não ser nem sequer considerado, nós vamos começar a orar muito. Mas só que na grande tribulação nós temos um problema grave. E esse problema é que o Senhor Deus vai permitir a igreja ser filtrada. A igreja vai passar por um teste, a igreja vai ser perseguida, a igreja vai sofrer consequências gravíssimas da situação presente no momento. E aí, nesse momento, nós vamos descobrir há quantos anos o nosso amor por Deus, o nosso amor pelo próximo. É quando as coisas começarem a se desequilibrar, o desemprego, fome, tudo isso causado simplesmente pela iniquidade do ser humano. Nós vamos viver momentos de que o mais forte vai realmente oprimir o mais fraco. Mas só que o mais fraco pode ser a igreja. O mais fraco vai ser o povo de Deus, aparentemente mais fraco. E aí nós vamos ter que passar por provas do relacionamento com Deus ligado à fé, ligado totalmente às palavras, ligado totalmente às promessas que a palavra de Deus nos traz. Nós vamos ficar dependentes 100% do que diz a Bíblia. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo nos adverte que naqueles tempos o Espírito Santo estará sobre a igreja, segurando, controlando ela. Por isso, meus irmãos, que o exercício de renovar o amor constantemente, nós temos que estar renovando, porque só um exemplo, você vai para a igreja, na igreja você tem relacionamentos com pessoas e constantemente nós somos às vezes desafiados a amar as pessoas porque elas simplesmente nos ofendem, desagradam, como nós também podemos fazer o mesmo com os outros. E aí como ficamos então no nosso relacionamento com ela, aí nós vamos descobrir pessoas que guardam mágoas, tem coração cheio de amargura, pessoas que não perdoam, pessoas que estão aí realmente praticamente negando esse amor ao próximo, né? Esse amor no relacionamento, ele vai ser extremamente atingido, viu? Nós vamos passar, nós estamos experimentando, viu? Essas coisas acontecerem dia após dia e tem aumentado por demais, tá? É muito difícil hoje você ter dentro da igreja, tá? Passar um mês sem conflito, sem problemas graves de relacionamento. O amor, na realidade, ele está esfriando lentamente, igual uma brasa que foi tirada do fogo. E aí o que acontece? Acontece isso que nós estamos vendo aí. Isso quando nós estamos falando de relacionamento de igreja, relacionamento de irmão, agora não ir no relacionamento de trabalho, ir no relacionamento de escolas, faculdades, onde nós vamos observar tanta coisa errada, tanto profissionais sendo mal formados, o pecado está permeando, ele está tomando espaço como uma planta daninha, está segurando, está entrando no sistema que já vem poluído, já vem cheio de pecado lá na sua origem, né? A pergunta que surge no meio disso é que Jesus vem aqui e afirma, ele não pergunta não, ele afirma o amor de quase todos, porque no versículo 13 ele vai recomendar algo importante. Observa, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. O salvo verdadeiro, esse vai perseverar.
mas com dificuldade, tá, meus irmãos? É bom nós colocarmos em nosso coração constantemente esse tipo de sentimento para vigiar e orar sem cessar, para que nós não venhamos a esfriar. Nós temos visto, meus irmãos, muitos sentimentos esfriando. As pessoas estão cada vez mais individualistas, as pessoas estão cada vez mais andando sozinhas, né? É muito comum a gente encontrar pessoas no meio de grupos, tá? Agarrado lá no celular, lá, viajando. Dá a impressão que está igual uma ilha aí no meio daquele monte de gente ali. Entendeu? Mas a gente está conversando, mas não tá, essa não é a realidade. A realidade é o contato visual, o contato com o próximo. Existe um empenho muito grande no desenvolvimento tecnológico de situar, separar o homem junto, isolar ele dentro da sociedade. Não é tirar ele da sociedade, é deixar ele dentro do sistema, mas isolado. A mente dele não está ali, o sentimento dele está esfriando. Só para os irmãos terem uma ideia, antigamente, quando não tinha celular, e um filho viajava às vezes para servir o exército, ou viajava para a faculdade, e ficaria longe de casa por algum tempo, as mães mandavam carta. E até a carta voltar, sabe o que a mãe estava fazendo em casa? A mãe estava orando, constantemente orando, diante de Deus pelo filho. Ela não sabia como é que ele estava lá. A tecnologia evoluiu e hoje ele tem um celular na mão. Os irmãos sabem quantas mães estão orando por filhos hoje? Quase nenhuma. Sabem por quê? Porque quando ela quer saber de alguma coisa, ela vai lá no celular e... o amor de muitos esfriará. Tem muita coisa acontecendo que não está sendo percebido, não está sendo levado em conta no nosso dia a dia. Vocês podem observar isso. Nós estamos passando por momentos em que já está se tornando escasso, né? As coisas corretas, as coisas honestas, a obediência da lei, não é verdade? Iniquidade é não conhecer a lei. Ser iníquo é porque não conhece a lei. Ser iníquo é porque ele transgride a lei. Não é verdade mesmo? Quantos de nós hoje em dia tem falhado nessa área da lei? Não é? E nós vamos observar isso no trânsito, nós vamos observar isso nessas coisas. Eu estou comentando essas coisas com os irmãos para que nós venhamos a perceber que quando Jesus disse que o amor se esfriaria de quase todos, não seria algo que viria a acontecer como se fosse um monstro surgindo do mar, e metendo medo em todo mundo. Não. Não é isso que a palavra de Deus vem em encontro de nós. A palavra de Deus vem ao nosso encontro, que isso será algo que está contaminando lentamente, igual um ferrugem, igual um câncer. E já está acontecendo isso. O amor de pai para filho já está acontecendo. Meus irmãos, não é algo para o futuro, não. Está acontecendo agora. É porque os irmãos não conhecem as instituições que estão aí recuperando pessoas que estavam envolvidas em droga. 90% das pessoas que estão internadas no Provida, numa estatística que uma vez nós fizemos lá, eu lá com o diretor de lá, a resposta que eu tive do diretor foi algo simples. 90% ou mais dos casos está na família. Perdeu-se o amor na família. Perdeu-se o relacionamento, a amizade, aquela coisa de família, aquele sentimento. Meus irmãos, uma família hoje é capaz de se reunir 10 pessoas, 15 pessoas, e praticamente todo mundo agarrado no celular, enquanto cada um para lá e para cá, longe um do outro. As coisas estão acontecendo, meus irmãos, lentamente, está penetrando na igreja, já entrou na família, entra em todos os setores da sociedade. Não existe mais aquele sentimento de preocupação com o próximo. Não existe mais aquele sentimento de estar próximo das pessoas, de estar preocupado com as pessoas. Tem muita pessoa sofrendo aí, meus irmãos, de Covid, sofrendo de doenças graves, sérias, e estão sofrendo sozinhas. E isso mesmo, tá sozinha. São raras pessoas que realmente se preocupam, tá? Que realmente ama de tal forma que sente a dor do outro, sente a solidão do outro. O amor de quase todos esfriará. Glória a Deus que ele falou de quase todos, porque realmente, pelo fato de não ser todos, né, existe um equilíbrio ainda. Existe ainda algo
que está temperando, que é o sal da terra, é a luz do mundo, que somos nós. Os verdadeiros crentes têm que participar desse, que estão aqui ainda realmente temperando esse mundo e iluminando ele pelo caminho certo. Porque o dia que Deus tirar a igreja, meus irmãos, aí acabou, não vai sobrar amor na terra. Vai sobrar violência, angústia, desespero. É isso que nós temos visto acontecer. E está aumentando, tá, queridos? As pessoas estão se isolando, sentimentos ruins estão vindo aí. A preocupação com o próximo está indo cada dia para mais longe. O amor de quase todos se esfriará sobre a terra. O direito está sendo contestado, o direito está sendo percebido. Nós estamos enfrentando situações jurídicas graves no Brasil e no mundo, tá? A mão de Cristo. Meus irmãos, nós estamos muito próximo, ou já, esse dia estive conversando com o pastor, nós estávamos comentando sobre o início da grande tribulação. E nós temos visto realmente o que está acontecendo aí, que já pode começar a ser visto, tá? Com o princípio das dores de parto, viu? As dores que estão vindo sobre a terra, tá? Quando o mundo está pensando que vai acabando a Covid, estoura na Índia lá, não sei quantas variantes da Covid. Até quando nós vamos conviver com isso? O mundo já passou por grandes pandemias. Meu irmão, prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Eu vou pregar isso essa noite. A humanidade hoje, meus irmãos, ela não está preocupada com esse encontro, só que a coisa está caminhando. Nós que somos crentes, que temos o conhecimento da verdade, nós percebemos isso, Jesus advertiu sobre isso. As coisas não vão continuar toda a vida, vai haver um ponto final. E tem uma outra, lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 5, tá? Se nós formos ler lá, sobre as coisas que vão acontecer nos últimos dias, como vão ser as pessoas do último dia aqui na Terra, né? Nós vamos observar, meus irmãos, o que nós estamos vendo hoje, tá? O que nós estamos vendo hoje, lá em 1 Timóteo 3, 3. É 2 Timóteo, meus irmãos. Capítulo 3. Os males e as corrupções dos últimos dias. Preste bem atenção, meu irmão. Sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Se você olhar para mim agora e tiver coragem de dizer que a coisa está ficando fácil, ficando boa, aí vai ter que explicar muita coisa. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Nunca vimos tanta arrogância hoje. Blasfemadores. Já viu como é que tá os blasfemas andando por aí? Brincando com Jesus Cristo para lá e para cá, fazendo imagem de Satanás, puxando ele em carnaval. O homem está cada vez mais próximo da sua própria destruição. Desobediente aos pais, ingratos, irreverentes. Meus irmãos, isso aqui é novidade para nós. Nós não conhecemos o que está acontecendo hoje. Está aqui. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Paulo fala uma lista dura, hein? Traidores, atrevidos, enfatuados. Esse aqui, meus irmãos, é o perfil do homem, que biblicamente será o homem dos últimos dias sobre a terra. Isso significa que nós estamos muito próximos. Tá? Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Viu? Aí Paulo está recomendando forma de piedade e negando, entretanto, o poder. Foge também desses, hein? Você Paulo escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 até o versículo 5, 6, por ali. Meu irmão, o cenário de hoje, que nós estamos vendo hoje na nossa frente, isso tem que nos levar a uma preocupação profunda com relação ao nosso Deus, a nossa vida de igreja, a nossa vida de oração, a nossa vida de Bíblia. Meu irmão, a coisa mais importante que nós podemos começar a nos preocupar hoje é uma busca por santidade. É a prática do amor. Se não for assim,
meus irmãos, podem estar na lista daqueles que fazem parte das profecias de Jesus Cristo. O amor de quase todos esfriará. Prestem bem atenção nisso, queridos, para nós sermos incluídos nisso, porque vai atingir a todo o sistema que nós estamos presenciando no mundo hoje, está apodrecendo, está caindo, está enfraquecendo moralmente. Coisas que eram proibidas antigamente, hoje em dia é comum. A nudez hoje é comum. Nós vemos as meninas da igreja, as meninas da igreja, os rapazes da igreja, meninas com fotos, querem mostrar o corpo. A única coisa que tem para mostrar é isso mesmo. É pobre, porque não tem mais nada, só tem aquilo. Não tem nada por dentro, o interior, é um sepulcro caiado de branco. Não é verdade? Pois é, mas está ali, o que importa hoje é a aparência. Não é verdade? Agora aqui a palavra de Deus ensina, não tem nada a ver com isso não. Viu? É do interior do coração do homem que a Bíblia vai tratar. O amor se esfriará, né? Em Mateus 25, do 42 ao 45, nós vamos encontrar essa realidade bíblica. Meus irmãos? Mateus 25, nós vamos encontrar isso aqui, ó. Mateus 25, do 35 ao 40. Do 35, o amor se esfriará de quase porque tive fome. E vai dizer aqui, ó. Aquela parte do texto bíblico, meus irmãos, onde o Senhor Jesus Cristo vai falar aqui em Mateus 25, do 35 ao 40, que ele começa falando no 35, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu, me vestiste, enfermo, me visitaste, preso, e foste ver-me. Então perguntarão, né? Perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, tivemos de comer, e com sede, que tivemos de beber? E assim ele vai. Mas também vai dizer, em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, quando chega também, se estiverem à sua esquerda, ele diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Não é? Meus irmãos, o amor já chegou nesse nível. Nos relacionamentos, de ajudar alguém, de se esforçar. Não sei se os irmãos têm percebido como está sendo difícil as pessoas se esforçarem, até mesmo para fazer uma visita no irmão. Não tem esforço, não. É daí que surge esse grave problema de relacionamento. Tá? Não há esforço. As pessoas têm dificuldade hoje para sair de casa, para ir visitar um irmão da igreja, né? Existem pessoas com Covid, existem que não podem estar visitando, evidentemente, né? Mas está orando por ele, está preocupado, tem ligado, tem perguntado, tem se informado. Porque isso, meus irmãos, é natural na vida do crente. Mas quando Jesus disse que o amor se esfriará, é que não amarão o próximo. Não vão viver assim preocupados. Cadê o irmão que não vem na igreja? Precisamos fazer uma visita para ele. Junta aí 2, 3 mulheres, vão lá fazer uma visita. Os homens, a mesma coisa, os moços, né? Às vezes as pessoas querem colocar tudo nas costas do pastor. Sabe o que acontece? O pastor não tem tempo para todo mundo, né? Aí começa esse esfriamento de relacionamento dentro da igreja. Então, uma das características essenciais da existência do amor, meus irmãos, é contato, é estar junto, é saber, é conhecer a necessidade do outro. Paulo chega a dizer, confessai-vos mutuamente. Nós temos que estar conversando um com o outro, meus irmãos, e deixar de manter esse distanciamento, tá? que existe hoje, uma coisa terrível isso aí. As pessoas estão se distanciando, não estão preocupadas. Às vezes chegam na igreja e a pessoa fala assim, fulano de tal está internado no hospital já há quase um mês, ninguém foi lá visitar, mas não comunicou, não falou, alguém não sabia, a família não... Meus irmãos, a situação tem complicado dessa forma com relação ao próximo, ao ponto do Senhor Jesus Cristo dizer que o amor vai esfriar mesmo. Não amarão o próximo. Quem não faz, não conhece a Cristo. Quer aprender sobre o amor? Faz um estudo sobre a vida de Cristo. Os irmãos sabiam que Jesus Cristo passou noites andando,
Jesus Cristo passou noites orando, Jesus Cristo viveu a vida dele em função dos outros. Não veio ao mundo, meus irmãos, para conquistar nada para ele, para levar nada para ele, elogio, nada disso. Ele viveu uma vida aqui em função da vida dos outros. E quando ele partiu daqui, ele deixou essa responsabilidade para nós. Nós, os crentes, os seus filhos. Meus irmãos. Para que nós possamos viver diante desse nosso Deus de uma forma correta. Porque há momentos dentro da sociedade em que vivemos, dentro da igreja, dentro do ambiente. Porque quando Jesus Cristo diz aqui sobre o amor, ele não está se referindo ao mundo não, tá, meus irmãos? Às vezes os irmãos estão estranhando que eu estou citando muito a igreja, mas na realidade quando Jesus diz o amor se esfriará de quase todos, não fique pensando que no mundo lá não tem amor não, hein? Ele está falando da igreja dele, tá? Onde o amor existe. E principalmente nele. E é desse amor que Jesus está falando aqui. O amor de quase todos vai esfriar. Viu? E é muito sério isso. Os relacionamentos, o amor à igreja, faltam à igreja, não vão às reuniões de oração. Igrejas que acabou até a reunião de oração porque ninguém ia mesmo. Né? Às vezes até os oficiais da igreja não vão. Não é verdade? O que acontece com isso? Aí nós vamos ter um problema grave sobre isso. Mas já temos, meus irmãos. Meus irmãos, as pessoas não estão, ou não estão querendo prestar atenção, ou o amor já esfriou com relação à sua própria essência e existência dentro da casa do Senhor. Às vezes eu fico preocupado que tem muitas pessoas achando que o mais importante são as coisas desse mundo, são as coisas que vão ficar para cá, vão ser destruídas e vai acabar. Isso mesmo. Pessoas que não estão muito lá preocupadas com o irmão, com perdão, com misericórdia, e está procurando, está se informando, interessado, vivendo a vida do outro. Jesus é muito interessado em você, em mim, em todos nós. Jesus acabou de curar um cego, o cego saiu dali, viu? Todo mundo procurou o cego, perguntando se ele era cego de nascença, lembra lá? Lá em João 6, hein? E Jesus procurou, aí quando que aconteceu? Expulsaram da sinagoga, botaram o homem para fora, imprensaram a família, e o homem que agora está vendo, o ex-cego, está andando pela rua, meio desorientado, para onde ele vai agora? Você sabe quem foi procurar ele? Quem estava preocupado com ele? Jesus! Jesus foi lá, encontrou com ele. Quantas vezes Jesus saiu de um lugar e foi procurar uma pessoa, lembra lá do Zaqueu? Jesus entrou naquela rua de propósito. Parou ali e falou, desce Zaqueu, hoje me convém estar na tua casa. Quando ele disse convém, não briga, dizer, hoje é necessário estar aí. Porque o Pai responsabilizou, o Pai tem um plano de salvação e que tu vai ser salvo. Então é necessário que eu fique na tua casa hoje. Jesus Cristo procurava as pessoas. Às vezes as pessoas acham que não, que Jesus ficava sentado em cima de uma pedra ou sentava no templo esperando todo mundo vir nele. Não, meus irmãos, aqui ele procurava mesmo. Tá? Ele andava o dia inteiro. Com certeza houve momentos que ele parava para ensinar e o povo chegava perto para ouvir. Glória a Deus por isso, né? Ouvir o Senhor Jesus Cristo, já imaginou que coisa boa? Pois é. Mas como está o nosso comportamento hoje? Não é que nós estamos fazendo mesmo? Nós estamos andando, estamos procurando, estamos preocupados, estamos envolvidos com as famílias dos outros, com as nossas famílias, com os nossos filhos, nossos netos. Será que nós estamos preocupados, chamando atenção, corrigindo aqui, apertando ali, diante do nosso Deus? Revelando uma preocupação justa, sincera e honesta, que é embasada no amor ao próximo? Porque Jesus advertiu que essas coisas vão esfriar. Tá? E, meus irmãos, nós temos que colocar uma coisa no nosso coração, ouviu? Para evitar, tá? Cometer erros graves sobre isso, né? E nós temos visto, meus irmãos, muita coisa, porque o amor se esfriará de quase todo. Ele falou que o amor vai acabar, não, tá? Não, ele não diz isso, ele não diz que o amor vai acabar de quase todo mundo. Não falou acabar, não. Ele falou vai esfriar. Quer dizer, vai perder a vitalidade, vai perder aquela iniciativa, vai perder aquele envolvimento, vai perder aquela preocupação, como é que está o irmão,
O irmão não vem na igreja, ô Senhor, começa a orar por ele. Essas preocupações estão acabando. Meu irmão, não adianta achar que não, porque está. O amor se esfriará de quase tudo. Ele falou esfriar. Haverá desprezos pelas boas obras. Sim, meus irmãos, nós lemos aqui no texto, né? Que o Senhor Jesus Cristo deixa muito claro, viu? Que esse sentimento do crente está ajudando e está procurando e dá um remédio e dá uma cesta básica, hein? Né? As pessoas acham que tudo isso tem que ser feito pela igreja, só igreja. E você está fazendo o quê? O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo? O amor se esfriará de quase todos. Meus irmãos, o esfriamento do amor vai trazer coisas muito graves sobre nossas vidas. Nós vamos nos tornar egoístas. A lista que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, você já notou lá que aquela lista lá é uma coisa... não tinha amor nenhum ali? Já viu isso ali? Prestou atenção naquelas palavras? Em toda a lista que está ali em Timóteo, em 2 Timóteo 3, toda aquela lista, você não acha amor ali não, hein? Egoísta, avarento, hein? Não tem. E o que nós vamos fazendo, meus irmãos, em favor disso? Hein? E o que nós estamos fazendo em favor disso? Tá? Nós temos visto que as pessoas estão praticando a palavra. Meus irmãos, eu cresci na igreja, estou envelhecendo na igreja. Eu cresci dentro do Evangelho. Toda a vida estive envolvido com o Evangelho. Da idade de 14, 15, 16, 17, eu estava pregando já. Eu já andava na igreja. E eu posso dizer com certeza para os irmãos que a igreja tem passado por fases, tá? Fases de gerações aí, que realmente há uma diminuição do interesse, do envolvimento, da vida cristã, em ser santo, em que você conversa com o crente e ele demonstra lá na sua alma um fervor, uma vontade muito, muito séria com relação à vida espiritual dele. Existe assim um descaso com a vida espiritual. Eu não sei se a facilidade das coisas hoje, de possuir coisas hoje em dia, trouxe isso para o coração do homem, mas hoje nós estamos vendo pessoas, meus irmãos, que não estão mais assim empenhadas na própria vida espiritual. Tá? E isso é um esfriamento, porque se a nossa relação com Deus começar a esfriar, e como é que ela esfria, meus irmãos? Às vezes a pessoa já está fazendo e nem percebe. Porque se existe uma coisa que o pecado faz, é anestesiar a mente e anular a autocrítica. Tá? O pecado anestesia a mente, anula a autocrítica e não permite que o homem vigie. Isso mesmo, não vigia não. Está indo na onda, vai devagarzinho, mas vai indo na onda. Tá? E isso é muito preocupante, tá, meus irmãos? Preocupante mesmo, tá? Comunhão íntima com Deus. Está aí uma coisa que Jesus diz aqui de quase todos. Porque tem um grupo de pessoas que vai ter essa comunhão íntima com Deus. Comunhão íntima com Deus, meus irmãos, é um momento que você fica a sós com Deus. É um momento que você é movido à leitura da Bíblia. É movido pela palavra de Deus a orar e desejá-la na alma. Tá? Que Deus aplique a disciplina, que Deus aplique o ensinamento, que Deus nos ajude nessa caminhada. A pessoa está muito preocupada com a vida, ela deseja a vida espiritual. Meu irmão, você que é crente, confessou a fé, há quantos anos seu desejo por vida espiritual? Porque se essas coisas estão morrendo, estão acabando, esse desejo de ser crente, esse desejo de permanecer na presença de Deus, se isso estiver diminuindo, se você acha que pode tratar as coisas de Deus de maneira leviana, negligentemente, então significa, meu amigo, que o seu relacionamento com Deus está esfriando. Se já não esfriou. Isso mesmo. Às vezes as pessoas acham, não, mas lá no fundo o amor está lá dentro. Está lá dentro do coração, mas está frio, está morto.
Está parado, não age, não reage, não sente nada. Não sente nada quando peca, não sente nada, não derrama lágrima, não cumpre aquilo que o próprio Jesus Cristo ensina lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por que ele é feliz com o que chora? Porque ele chora por causa do seu pecado, porque existia no coração dele um desejo profundo de ser santo, mas ele errou, ele pecou, aí ele sente-se triste. Meu irmão, quando Pedro chorou ali, a ficha que caiu, ali na hora que ele nega Jesus Cristo, ele tinha no coração uma intenção séria, meus irmãos, séria. Ele realmente amava Cristo, tá? Só que, infelizmente, a carne tomou o lugar à frente e se tornou presunçoso, arrogante. Mas o Senhor Jesus Cristo, com sua graça, com sua misericórdia, Jesus Cristo olha para a vida do Pedro, lá dentro do coração do Pedro, e vê lá aquele amor que está lá firme, lá. Você vai encontrar isso lá no final do livro de João, capítulo 21. Vai lá, Pedro, tu me amas, Pedro. Por que Jesus perguntou isso? Porque Jesus sabia que Pedro amava ele. E que os erros que ele cometeu foram erros de deslize, desvios, como todos nós podemos cometer, mas o amor está lá dentro. Aí Jesus Cristo vem e levanta o Pedro de novo, auxilia ele, ajuda ele. Porque Pedro tinha desejos disso. O verdadeiro amor no coração da vida da igreja, da vida do crente, meu irmão, é o motor que tem, a propulsão dele é feita dessa forma, tá? Ele age, ele é a força dinâmica, é o dinamismo, tá? Que o Espírito Santo traz à igreja, para a igreja se mover, é o líquido, é o combustível da igreja. Mas se começar a esfriar, e muitas vezes, meus irmãos, está tão frio, que as pessoas não estão interessadas mais em si próprio. Meus irmãos, o Senhor Deus não vai ser atingido para a nossa ausência de amor a Ele, pelo esfriamento. Quem vai ser atingido somos nós. Pode ter certeza disso, que eu tenho visto de pessoas que frequentavam a igreja, viraram as costas, esfriou seu relacionamento com Deus de um jeito, o que trouxe de sofrimento sobre si, o que traz de sofrimento sobre filhos, casa. Tudo isso, meus irmãos, consequência desse esfriamento do amor à sua própria vida espiritual. Parece que o evangelho está perdendo um valor na vida delas. E que não seja assim conosco. Temos que orar, temos que vigiar, temos que andar vigiando os nossos sentimentos, as decepções, tá? As situações ruins que acontecem conosco não podem abalar esse amor nos nossos relacionamentos pessoais, no nosso relacionamento da comunidade cristã. O amor de quase todos esfriará, mas quase esfriará, não vai acabar, só vai esfriar, vai estar lá, precisa ser movido de novo. Aí Jesus Cristo leva esse ponto para uma questão séria que está no 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está ouvindo bem? Perseverança, insistência, né? Para ter comunhão íntima com Deus. Ele luta. Paulo chegou a dizer que esmurrava o corpo. Todos os desejos do corpo, para serem derrotados, ele comparou aquilo a uma luta. Era uma luta que ele tinha com o corpo, esmurrar o corpo, era um esforço máximo para poder aquietar e eliminar os desejos da carne. Era isso que o Paulo está falando lá no texto. Porque ele ama, ele quer ser santo. E quando vem os desejos, quando vem as tentações, quando as coisas vêm, ele se disciplinava com severidade. Ele se disciplinava seriamente. Ele considerava o corpo dele como inimigo dele, ele partia para cima mesmo. Hein? Por quê? Porque ele não podia ceder. Porque ele amava, o amor estava sempre firme ali, sempre renovado. Meu irmão, presta atenção numa coisa, o amor tem que ser renovado todo dia, toda hora. Porque o que nós recebemos, meus irmãos, de desfeita, de desprezo, de abandono, viu? De ofensa, isso é batendo firme contra o amor. Isso tem uma finalidade, isso tem um objetivo. O diabo, quando levanta essas coisas, é para destruir esse princípio do amor. É para que ele esfrie. Porque quando o amor esfrie, a igreja para de crescer, a igreja para de evoluir, a igreja diminui a sua marcha. Exatamente, quando Miriam, lá no deserto, deixou de amar a Moisés, ela começa a fazer fofoquinha lá com Arão, e sabe o que aconteceu? A igreja atrasou a sua viagem. Desse relacionamento com Deus, a coisa é séria, séria.
desfeita, coisas que o nosso ego, eu sou importante, não posso ser ofendido, não. Não, se me ofendeu, eu guardo lá na alma, lá no coração. Às vezes passa anos com aquela coisa lá atravessada lá, e o diabo sentado na cadeira morrendo de rir. Não precisa fazer mais nada, ele já conseguiu atingir o alvo. Por isso o apóstolo Paulo está escrevendo lá no Timóteo 6, vai dizer o quê? Usai o escudo da armadura de Deus. Isso mesmo, nós somos pessoas que temos estrutura, temos armadura, usando o escudo da fé para perseverar até o fim. Porque quando Jesus diz de perseverar, Jesus está se referindo a fatos importantes da nossa caminhada. Nós vamos ter obstáculos, vamos ter resistência, vamos ter coisas que não vão deixar nós amar. Quer dizer, vai lutar contra. Aí ele vem e diz para nós assim, luta, persevera. Porque quando você terminar a sua luta, a sua caminhada, você estará salvo. Isso mesmo, você estará salvo disso aí. Você vai estar salvo dessa questão do esfriamento. E o amor de quase todos vai esfriar. Vai perder aquele ânimo. Já viu? Pessoas que olham para a igreja com amargura. Ah, sei, estou desanimado. Quem sabe fica animado lá olhando para a cara do diabo de repente. Não, né? Não precisa disso. Está salvo no Senhor. Não vai acontecer isso. Conhecem a Cristo de verdade. Isso mesmo, meus irmãos. Você conhece Jesus? Porque tudo foi dito, por tudo aquilo que foi dito até aqui, meus irmãos, tá? Concluímos que devemos ter uma vida que busca a santidade, renunciando todas as coisas que enfraquecem o nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo. Não são só as ofensas, não são os prazeres, são as diversões. Tem muita coisa lutando contra o nosso sentimento, muita coisa lutando contra o amor. E é por isso que passamos às vezes a amar outras coisas. João vai nos ensinar algo, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo não ama o Pai. Viu? Nós podemos sim direcionar o nosso amor para outra área, para outras coisas. Por isso Jesus, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de escola dominical na presença do nosso Deus com uma oração. Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, pela tua palavra que vem nos incentivar, vem nos motivar, vem nos orientar, vem nos alertar, ó Deus, e exortar a cada um de nós a estarmos, ó Deus, vigilantes com este sentimento maravilhoso que é o amor. Não permitas, ó Deus, que na nossa caminhada venhamos a esfriar, a enfraquecer nessas áreas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar firmes nessa caminhada, em busca de santidade, ó Deus, em busca, Senhor Deus, de um bom relacionamento com o próximo, ajudando-nos, ó Deus, a ver além daquilo que nós normalmente podemos ver. Liberta-nos, ó Deus, do egoísmo e da forma de olharmos para nós mesmos, ó Pai. Ajuda-nos a olhar para frente, ajuda-nos a encontrar o próximo. Abençoa a tua igreja, ó Deus, com esse amor. Nós clamamos a ti todas essas bênçãos, ó Deus, nesse dia especial, tirado, ó Deus, separado para te adorar e para te louvar em Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém, Pai. Culto hoje à noite presencial. O culto será transmitido lá da igreja, tá, irmãos? Não esqueça disso. Presencial. 30%.
Não, não é não. Se ele fica falando, ele nem escuta, né? Ah, tá. A dona Edna perguntou se precisa fazer inscrição para participar do culto. Hoje não, dona Edna, não precisa não. Se encher muito, no próximo domingo nós... Hoje nós vamos fazer um teste de novo. Sentar com famílias, né, em banco. Cada família com sua família. O Idelberto também perguntou, vai ser dados nomes no grupo da igreja para quem for no culto? Não. Hoje não precisa não, Idelberto. Vamos lá para a igreja. Se encher demais, a gente bloqueia. Mais um? Não. Não? Até a noite, tá, meus irmãos? Se Deus assim permitir. Presencial, vai ser transmitido lá da igreja.